Pois é, pessoal, só para não perder o costume, a gente começa a semana com mais um escândalo envolvendo Alexandre de Moraes e a família, especialmente a sua esposa, a multimilionária advogada Viviane Barsi de Moraes, aquela que de longe bateu o recorde de maior contrato da história da advocacia brasileira, não é? Ela que fez um contrato de 129 milhões de reais com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para prestar serviços que até agora não foram muito bem esclarecidos, né? Mas na semana passada, essa foi a manchete que tomou conta de todos os jornais, inclusive da Globo. Bomba, Moraes voou em avião da empresa de Vorcaro na véspera de reunião com um banqueiro. Matéria feita pelo Estadão, mas o levantamento feito pela Folha apontou que tanto o Alexandre de Moraes quanto a sua esposa, Viviane Barsi, usaram aí mais ou menos 8 vezes os aviões da empresa de Vorcaro. É só coincidência? Eu acho que não. Tem mato nesse coelho aí, ou tem coelho nesse mato, né? Enfim, como diria o ditado aí. Mas o fato é que esse escândalo aqui não é isolado. A cada dia que passa, novos escândalos, novas evidências, novas informações vão surgindo e tudo aponta para o envolvimento direto com o Banco Master. Essa é a questão. E o Vorcaro, que segue preso, por ordem do ministro André Mendonça, que está ali preparando a delação premiada, que certamente vai envolver ministros do Supremo, né, porque a delação é para isso, é para entregar os peixes grandes e não fundo de quintal ali, né, o pessoal que está abaixo do Vorcaro, não, é para quem está acima. E a gente sabe que tem gente acima dele. A gente sabe que tem gente muito poderosa envolvida nesse caso do Banco Master, porque não seria possível cometer a maior fraude financeira da história do Brasil sem a anuência de altas autoridades da República. A gente tem suspeitas aqui, não podemos citar nomes ainda, né? Fazer afirmações, mas o Vorcaro vai fazer para salvar a própria pele, tá? Agora, olha só, a bomba dessa semana que começou hoje, foram informações levantadas aí através do registro de imóveis de que a família Barsi de Moraes, especificamente o casal, né, Alexandre de Moraes e sua esposa, aumentaram seu patrimônio em quase 300% nos últimos 5 anos. Segue a reportagem da Band falando a respeito. Registros de cartório apontam que o casal Alexandre de Moraes e Viviane Barsi gastaram, em 5 anos, 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis à vista, em 5 anos. No período, o crescimento patrimonial do ministro do Supremo Tribunal Federal e da Mulher foi de 266%. Atualmente, o casal possui 17 imóveis, que custam 31 milhões e 500 mil reais. A maior parte das transações foi feita pelo Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que administra os bens da família. Entre os imóveis, 3 deles foram adquiridos após o contrato firmado por Viviane Barsi com o Banco Master, incluindo uma mansão de 700 metros quadrados em Brasília, avaliada em 12 milhões de reais, um apartamento em Campos do Jordão, que custou 4 milhões de reais, e um apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo, adquirido por pouco mais de 1 milhão de reais, 883 mil reais, pagos via Pix. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Esse apartamento de 1 milhão de reais deve ser um apartamento de 5 metros quadrados, né? É pra essa região, né? A julgar pela região, é um daqueles 50 kitnets, metros, 50 menos, ainda assim, 50 metros quadrados no Jardim Paulista costuma custar mais que isso. É uma evolução patrimonial notável, né? Para um advogado e ainda que seja para um juiz do Supremo. 46.300 reais é um salário excepcional, mas certamente não é salário de quem gasta 23 milhões e 400 mil reais comprando imóveis à vista, e também não explica uma evolução patrimonial de 266%. E tudo isso na mesma época em que houve essa aproximação da família Moraes com o dono do Banco Master. Pois é. No caso do presidente Bolsonaro, onde, se eu não me engano, foi a Folha que fez aquele levantamento porco, sujo, manipulado e induzido, dizendo que a família, pelo menos isso eles tiveram a decência de fazer. Mas como o brasileiro só lê a manchete, né, não vai pesquisar, não lê nem a matéria, o brasileiro no geral, né? Não vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, por exemplo, que vocês são uma audiência ótima. Vocês buscam a informação, vocês buscam a verdade, o conhecimento. Mas a maior parte dessa gente, infelizmente, só lê a manchete. Divulgaram que a família do presidente Bolsonaro, a família Bolsonaro, comprou dezenas de imóveis com dinheiro em espécie, o que é mentira. Foi em moeda corrente, não foi dinheiro em espécie, dinheiro vivo, não é? Não. E outra, foram compras realizadas ao longo de 20 e poucos anos e por toda a família, ou seja, o Bolsonaro, os irmãos dele,
filhos, ex-esposas, parentes, cunhados, etc. Mais de 15 pessoas ao longo de quase 30 anos. Né? Dá ali mais ou menos 50 imóveis. Só que aí a contabilização é o seguinte, você comprou um imóvel, contabiliza 2 anos depois você vende aquele imóvel, já contabiliza de novo. O mesmo imóvel entra como 2 compras, né? Então, se você for ver ali, foram mais ou menos 20 e poucos imóveis, 30 imóveis comprados por toda a família ao longo de quase 30 anos. Né? E considerando que o próprio Bolsonaro, ele está na vida pública aí desde o final da década de 80, cara, é completamente cabível. Né? Os imóveis que ele tem, o patrimônio que ele tem é compatível com a renda que ele tem desde o final da década de 80. Só que, por que não fazem o mesmo com o Alexandre de Moraes? Por que o COAF não vem a público pedir explicações? Por que Alexandre de Moraes não é investigado? Porque, tudo bem, um salário de ministro não é baixo, né? São 40 e poucos mil reais por mês. Se você considerar que um salário ali de 40 mil vezes 12 vai dar 480 mil. No ano, ele ganha 480 mil. Isso se ele não gastar R$1 com mais nada, não é? Vive de vento, sei lá. Não gasta com nada. 40 mil reais. No final do ano ele vai ter R$500 mil, basicamente. Como é que alguém compra um imóvel de 12 milhões de reais, ganhando 500 mil por mês? A conta não fecha, levaria 24 anos para ele juntar essa grana toda sem gastar R$1, né? Ou seja, o dinheiro vem da esposa, o dinheiro vem do advogado, Barsi de Moraes, vem do contrato multimilionário, né, o maior da história da advocacia brasileira, com o Vorcaro. Por que isso não é investigado? Por que essas informações não são aventadas por aqueles que no passado acusaram o presidente Bolsonaro, né, de comprar imóveis em espécie? Tá aí, ó, comprou via Pix, ou seja, não tem como dar chapéu. Usaram ali o Instituto, o Lex Instituto, né? O mais grave de tudo isso é que enquanto isso aqui acontecia, enquanto a família Barsi de Moraes comprava imóveis multimilionários, não é? A direita era perseguida. Figuras de direita eram presas, pessoas inocentes eram presas, incluídas em inquéritos, perdendo rede social e por aí vai. A gente viu, por exemplo, que na questão do 8 de janeiro, o Bessias, o garoto de recados do PT, ele admite, inclusive, que pediu a prisão e o Alexandre de Moraes concedeu esse pedido para vários membros do 8 de janeiro. O Messias está admitindo, olha isso aqui. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado geral da União, o ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Ele decretou a prisão a meu pedido. Tá aqui. O próprio Bessias, né, que tem aí uma questão muito específica envolvendo o nome dele para o STF. Infelizmente, eu acho que vai passar, tá, pessoal? Porque, infelizmente, a maior parte dos senadores ali tem o rabo preso, né? Eles não querem ter os seus processos desengavetados e vão aprovar o Messias. Essa é a questão. Esse ano a gente precisa fazer a limpa e votar em pessoas que, acima de tudo, para o Senado, não tenham o rabo preso, não devam nada para ninguém. Porque senão vai chegar lá e não vai ser independente. Vai ser uma marionete, vai fazer as vontades de outras pessoas. Tem dezenas de senadores nessa situação. Mas é só para vocês verem que, enquanto a família de Alexandre de Moraes comprava imóveis multimilionários com um salário que não condiz com essa realidade, com o salário de ministro do STF, pessoas eram presas a mando e, aliás, a pedido de Jorge Messias. Pessoas eram incluídas em inquéritos, né, esse inquérito infindável aí das fake news, não quiseram prorrogar a CPMI do INSS. Não pode prorrogar. Porque senão fica uma investigação infindável, né? E o que falar do inquérito das fake news que já dura 7 anos? O que falar? É isso. Então compartilha esse vídeo, principalmente com aquelas pessoas que vivem em Nárnia, porque só pode, não é? Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo, deixa o seu like, não esqueça, não custa nada e ajuda no engajamento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.